Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos começar mais um vídeo. Hoje é o caso Mércia Nakashima. A Mércia era advogada, tinha 28 anos e no dia 23 de maio de 2010 ela participou de um almoço em família na casa da avó que morava em Guarulhos, em São Paulo. E depois disso ela saiu de lá. Antes dela sair, a família conta que ela recebeu uma ligação do ex-namorado Misael Bispo de Souza, de 43 anos, e aí foi a última vez que ela foi vista. No outro dia, ela ficou de passar na casa da mãe dela de manhã cedo. Como ela não passou, os familiares começaram a entrar em contato com ela, tentar entrar em contato, mas sem sucesso. Então eles começaram a ir atrás de outras pessoas para saber se alguém sabia o paradeiro dela. E como não encontraram, eles foram até a polícia, que naquela época tinha que ter um certo tempo para registrar a ocorrência de desaparecimento, então eles não conseguiram registrar de início. Então eles por conta própria começaram a procurar em hospitais, IML, matagais que tinha lá perto, começaram a procurar por conta própria. Os irmãos da Mércia, a Cláudia e o Márcio, eles foram até a delegacia, então depois de um tempo sem achar ela, para registrar a ocorrência. Eles conseguiram registrar, mas a irmã comentou que ficou muito triste porque não deram muita importância pro desaparecimento dela. Então eles foram procurar a imprensa. A princípio também a imprensa a pauta em si não atraiu ninguém. Aí passou uns dias e teve um assassinato de um homem e a imprensa foi até lá e aí os irmãos aproveitaram e conversaram com esse repórter que era de um programa sensacionalista e conseguiram visibilidade. Então eles fizeram uma matéria sobre isso e aí várias pessoas da imprensa começaram a procurar eles para também fazer e foi aí que a polícia começou a investigar mais. Bom, a primeira suspeita seria do ex-namorado, que os irmãos contaram que a família não queria o relacionamento deles, só que aí eles descobriram que eles continuaram se encontrando escondido e ele ligava para ela constantemente, enviava mensagens, e-mails, até alguns e-mails que a polícia conseguiu descobrir. Eles viram que ali, nesses e-mails, ele tentava muito reatar com a Mércia. A família conta que quando a Mércia estava com ele, ela era bem diferente, ela não conseguia se soltar, que ela era uma pessoa muito extrovertida, né, conversava com todo mundo, e que quando ele chegava ela mudava totalmente. Então a família viu que isso não estava fazendo bem para ela e deixou bem claro que era contra o relacionamento. Ela também, pelos e-mails e mensagens, ela também não queria mais ele, mas ele não aceitava o fim desse relacionamento e ficava insistindo muito para eles voltarem. Se dizia humilhado, que não queria mais viver, e ela deixou bem claro que não queria mais nenhum relacionamento com ele. Ele foi chamado a depor na delegacia e ele chegou lá e disse que não sabia o que tinha acontecido com ela e saiu desesperado, não falou, não deu a sua versão, até esqueceu o documento dele lá. A polícia chamou ele alguns dias depois para depor de novo. Aí ele contou a versão, disse que realmente ele ligou para Mércia naquele dia, mas que ela não queria falar com ele e que naquele dia ele não viu ela, não sabia o que tinha acontecido, que ele foi ver o filho e depois ele saiu com uma garota de programa. Um fato que complicou as coisas para ele foi que o rastreador do carro mostrou que das 6h40 da tarde até as 10h38 da noite, o carro dele ficou estacionado em frente a um hospital que era bem pertinho da casa da avó da Mércia. As investigações continuaram, com ele sendo o principal suspeito. Até que um dia, o Márcio, o irmão da Mércia, ele descobriu, através de um pescador que frequentava o mesmo barbeiro que ele estava pescando um dia numa represa de Nazaré Paulista e ele ouviu gritos na margem oposta. E aí quando ele olhou, ele disse que viu um carro com os faróis acesos sendo empurrado em direção à água. Ele disse que achou que era alguém tentando dar um golpe no seguro, alguma coisa assim, mas ele disse que lembra que ouviu gritos. O irmão da Mércia, ele avisou a polícia, só que nesse meio tempo apareceram muitas pistas e eram todas falsas. Então, quando ele falou que um pescador disse que ouviu gritos e tal, o investigador, ele achou que seria mais um trote e não levou fé. Então, o que aconteceu? O próprio pai da Mércia, o irmão, eles conseguiram uma autorização no corpo de bombeiros para que os bombeiros fossem até essa represa para começar a procurar e não avisaram a polícia nem nada. Eles foram por conta própria, já que a polícia não quis insistir nessa pista.
Então, chegando lá, o bombeiro, né, eles encontraram até marcas de carro ali, fizeram um mergulho, mas não encontraram nada. Aí o irmão da Mercy insistiu muito para que eles continuassem procurando, talvez mais pro outro lado, né, um pouquinho mais longe. E aí o bombeiro, bom, enfim, né, ele foi de novo pra ver se achava alguma coisa. E ele ficou, o bombeiro disse que ficou lá embaixo, disse que a água era muito turva, né, água assim escura, que ele não conseguia enxergar. Ele ficou um tempo ali embaixo, mas já vendo que não ia achar nada. Quando ele se virou para subir para a margem, ele encostou em algo rígido. E aí eles conseguiram ver que era de um carro. Então, a partir desse momento, as coisas mudaram. Aí a polícia veio, eles retiraram o carro e perceberam que era o Honda Fit que a Mercy dirigia. Aí a polícia começou a mexer no carro, né, até tiraram o irmão dela perto, porque, né, eles acreditavam que o corpo estava ali. Olharam no porta-malas, olharam em todo o carro, mas o corpo não estava junto com o carro. As buscas continuaram. Só no dia 19 de junho, 27 dias depois do desaparecimento da Mercy, que o corpo foi encontrado. Ele foi reconhecido pelo irmão e pelo pai. Eles foram até o local e se depararam com uma cena muito horrível. Porque como o corpo estava muito tempo embaixo d'água, ele estava, tipo, parecendo um boneco de cera. Inclusive, um outro pescador que avistou o corpo pensou que era um manequim ou um boneco de cera. Mas avisou a polícia igual, e aí eles constataram que era o corpo da Mercy. Mas eles só conseguiram reconhecer pelas roupas que estavam no corpo, que foi a única coisa que sobrou. Porque não tinha cabelo e nem a face também, porque quando fica muito tempo embaixo da água, os peixes comem, né, o olho, tudo. Então ficou sem nada, assim, só as roupas mesmo do corpo. E foi aí que o irmão e o pai conseguiram reconhecer, né, dessa forma. No laudo divulgado pelo IML, os peritos concluíram que ela morreu por afogamento no dia 23 de maio mesmo, no dia do desaparecimento. Mas antes disso ela levou um tiro no maxilar, e aí provavelmente ela deve ter desmaiado, e ele empurrou o carro na água e ela morreu afogada. A irmã da Mercy contou que o relacionamento dela com o Misael era sempre de idas e vindas, que eles tinham muitas brigas, porque ele sentia muitos ciúmes dela, até pelo fato dele ser mais velho que ela. E que depois que eles terminaram, eles continuaram se vendo um tempo depois, eles tinham alguns encontros. Ela queria esconder ele, ela não queria mais assumir ele, até porque a família era contra. Isso aí que deu uma complicação, e também depois que eles terminaram, ela rompeu uma sociedade que eles tinham, então houve problemas financeiros também. E a irmã dela também contou que ele não quis ajudar nas buscas. Os álibis do Misael começaram a ser derrubados. Primeiro, essa garota de programa que ele disse que se encontrou, ela nunca apareceu. E quando o investigador revelou pra ele que sabia do rastreador do carro dele, que ele tinha ficado todo aquele tempo na frente do hospital, ele disse que o encontro com a garota de programa foi dentro do carro. O delegado achou muito estranho e não acreditou nisso, né? Fez uma investigação maior, conseguiu a quebra do sigilo telefônico dele, viu as vezes que ele ligava pra Mércia, e ele contou que ele tinha saído com a Mércia na sexta-feira no cinema, e ele tinha os canhotinhos guardados do cinema, ele tinha o canhotinho do estacionamento, do posto, todos os lugares que ele foi, ele guardou notinhas, e isso já foi estranho, porque eles já viram que ele estava querendo comprovar alguma coisa. Só que depois descobriram que esse encontro deles, na verdade, foi no sábado. Então ele já mentiu em algumas coisas, e aí no domingo que aconteceu o desaparecimento dela. Nessas chamadas telefônicas, a polícia descobriu que no dia do desaparecimento da Mércia, o Misael fez 16 ligações para Evandro Bezerra da Silva, que foi considerado cúmplice dele. E algumas pessoas também confirmaram terem visto os dois conversando. E quando a polícia divulgou na imprensa que acharam o carro da Mércia, mesmo antes de achar o corpo, esse Evandro, ele simplesmente fugiu e se foi para Sergipe. Então ele foi considerado foragido. O delegado foi até lá, atrás dele, e era uma cidadezinha bem pequena, e encontrou ele lá e trouxe ele de volta para São Paulo, e ele foi prestar o depoimento. No depoimento, ele disse que no dia 23 de maio ele foi até o local do crime, nessa represa, apenas para buscar o Misael, porque ele tinha pedido, mas que no caminho ele não falou nada, não comentou, que ele não sabia o que tinha acontecido. Mas depois ele mudou a versão em um outro depoimento e disse que não tinha nada a ver com isso, que ele não sabia de nada. A polícia continuou investigando o Misael, o delegado recolheu alguns pertences dele na casa,
e ele disse que percebeu que tinha um sapato que ele estava sempre usando, então ele recolheu esse sapato. Percebeu que esse sapato foi lavado, mas mesmo assim conseguiram identificar algumas gotas de sangue nesse sapato, mas que não deu para identificar se era da Mércia. Mas tinha fragmentos de uma alga pequena que só se encontrava naquele lugar lá da represa onde o carro foi encontrado. Aí o delegado pegou ele, o Misael, colocou dentro do carro e disse: bom, agora a gente vai fazer toda a reconstituição do que tu fez naquele dia em que a Mércia desapareceu. Todo aquele tempo, de tudo, que ele disse que foi visitar o filho, depois pegou a garota de programa. Então ele disse que o Misael estava muito nervoso, conseguiu explicar aquele tempo ali, porque no início o delegado disse que até bateu assim, quando ele foi visitar o filho dele e tudo mais. A partir do momento que ele estacionou lá na frente do hospital, que foi onde o rastreador mostrou, a partir dali ele já não conseguiu mais se explicar as coisas que ele fez. Então não batia as coisas que ele falava com o que as provas mostravam, né? Tanto o rastreamento telefônico quanto do rastreador do carro, que inclusive ele não sabia que tinha, porque a Mércia na época ela colocou esse rastreador no carro dele para ficar mais barato o seguro, e ele acabou que ele não sabia que tinha. Isso foi uma coisa que ajudou muito, né? E nas ligações telefônicas também descobriram que ele tinha 5 números, que teve um telefone que ele ligou para a Mércia e esse telefone depois nunca mais foi ligado, ou seja, ele deve ter descartado esse telefone. A perícia que foi feita no carro também constatou que a distância que estava o banco do motorista era compatível com a altura da Mércia, ou seja, era ela que estava dirigindo. E o banco do passageiro era uma distância bem maior, compatível com a altura do Misael. Então ela foi dirigindo e ele do lado. A polícia não sabe se ele foi ameaçando ou se ela foi de livre e espontânea vontade. Bom, então a partir daí o delegado prendeu o Misael e o Evandro como cúmplice dele e eles foram a júri popular. O julgamento durou 4 dias e foi o primeiro do judiciário brasileiro a ser transmitido ao vivo pela televisão. Misael Bispo de Souza foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado pela morte de Mércia Nakashima, considerado homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel e ocultação de cadáver. O advogado da família recorreu à sentença e a pena foi aumentada para 22 anos e 8 meses. Evandro Bezerra da Silva foi condenado a 18 anos de prisão. Em 2018, Evandro Bezerra da Silva passou para o semiaberto. E em 2019, Misael Bispo de Souza também obteve o mesmo benefício. Esse foi mais um caso de feminicídio. A irmã da Mércia, ela conta muitas coisas que aconteceram, que foi um namoro muito turbulento, e que ele resolveu que se ela não ia ficar com ele, não ia ficar com mais ninguém, que já é um pensamento típico, né, de quem comete feminicídio. Então esse foi o caso de hoje. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Me segue nas redes sociais e até o próximo vídeo. Obrigada, beijo!